Olá, estudantes de algoritmos. Vamos dar seguimento aqui, né, ao nosso conteúdo e hoje eu vou começar a falar sobre um dos meus assuntos preferidos, que são as strings, né? Então eu vou conversar hoje um pouco com vocês sobre strings e o propósito dessa aula de hoje é que vocês entendam o básico sobre strings. Então eu vou estar falando sobre o que, basicamente, né? O que são strings, né? E como eu consigo pegar partes de uma string, como é que as strings funcionam, o que a diferença de string e caractere, mostrar que strings são conjuntos, né? E por aí vai. E nas próximas aulas a gente vai implementar alguns exemplos mais complexos utilizando algumas funções aí de manipulação de strings, perfeito? Bem, eu criei aqui o projeto exemplo strings, ele já está aberto aqui, e eu vou agora criar um novo arquivo, exemplo1.py, e vamos falar um pouquinho sobre o básico, né, de strings, perfeito? Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável chamada string1, e primeira coisa que a gente vai conversar é uma coisa que eu já falei com vocês lá no começo da disciplina, né? Lembra que eu falei que quando a gente vai colocar um texto, né, principalmente quando a gente ia colocar o texto lá dentro da função input ou na função print, a gente podia utilizar aspas simples, aspas duplas ou aquelas aspas triplas, né? Então eu vou criar 3 strings aqui, vou colocar aqui, primeira string, vou criar uma outra string com aspas duplas, segunda string, e vou criar uma outra string com aquelas aspas triplas, né? Que são basicamente 3 aspas simples. Perfeito? E aí vou mandar exibir as 3. Correto? Então um exemplo bem simples aqui, e vou executar esse cara aqui, Python exemplo 1.py, e tá lá, né? Primeira string, segunda string e terceira string, tá? Então lembrem disso, né? Que a gente pode utilizar essas 3 aspas, né, para envolver uma string. O que é uma string basicamente, tá? Uma string, ela é um conjunto de caracteres, perfeito? O que é um caractere? É cada elemento da string. Então vamos pegar como exemplo esta primeira string aqui. Então P é um caractere, depois eu tenho R, I, M, E, I, R, A, e um espaço em branco e o restante da string. Cada unidade dessa é um caractere, inclusive esse espaço em branco, tá? Então aqui, basicamente eu tenho uma string composta por um conjunto de caracteres, perfeito? Vou pegar aqui, essa string 1, e como a string é um conjunto, né, um conjunto de caracteres, a string ela pode ter nenhum caractere, um único caractere ou vários caracteres. Então isso aqui é uma string válida. Então basicamente aqui eu abri aspas simples, fechei aspas simples, tá? Isso aqui é uma string válida e a gente diz que ela é uma string vazia, né? Se eu executar aqui novamente, você vai ver que vai aparecer esse espaço aqui, né? Como se fosse um pulo de linha extra, mas na verdade foi a impressão dessa minha string vazia, perfeito? Então é uma string sem nenhum caractere, correto? Bem, eu vou continuar ainda nesse exemplo 1 aqui, só para mostrar algumas coisas básicas. E uma das coisas que hora ou outra a gente precisa verificar é o tamanho da string, tá? Como é que eu pego o tamanho da string? Antes, o que é o tamanho da string? Basicamente, o tamanho da string é a quantidade de caracteres que ela possui. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada tamanho. E como é que eu pego o tamanho da string? Eu vou utilizar aqui uma função embutida do Python chamada len. E aqui dentro eu vou passar string 1. Então, qual é a ideia? Ele vai me dar o tamanho, né, dessa string 1 aqui, perfeito? Que por hora aqui não tem nenhum caractere, a gente sobrescreveu ela, né? Então eu vou imprimir aqui tamanho e vou mandar executar. Lembrando que a minha string está vazia, né? Ela não tem nenhum caractere, mas é uma string válida. Deixa eu limpar isso aqui um pouquinho. Ali, ó, mostrou para mim 0, né? Ou seja, o tamanho dessa string é 0 porque ela possui nenhum caractere. Se eu trocar aqui, colocar aqui Sidney, troquei aqui o texto, coloquei Sidney, e aí eu vou mandar executar novamente.
Então olha só, ele mostrou lá em Sydney, né, ali em cima, e me informou que essa string tem tamanho 6, ou seja, ela possui 6 caracteres, ok? Então, aqui nós falamos um pouco sobre algumas coisas básicas sobre strings. Então, o que você deve lembrar aqui? Primeiramente, você pode encapsular uma string com aspas simples, aspas duplas ou aspas triplas, tá? Lembrando que nos meus exemplos eu sempre utilizo aspas simples, não só nos meus exemplos, mas nos programas que eu implemento em Python, tá? É uma opção. Aqui nós vimos que a string é um conjunto de caracteres e pela teoria dos conjuntos, um conjunto pode ser vazio, pode ter um único elemento ou pode ter vários elementos, no caso, caracteres, no nosso exemplo. E eu consigo pegar o tamanho da string, que é basicamente a quantidade de caracteres que ela possui, utilizando a função len. Perfeito? Vamos fazer um outro exemplo agora? Então, assumindo aqui que esses conceitos básicos, vamos para outro conceito básico sobre strings. Então, vou criar aqui o exemplo 2.py. Vou esconder um pouco esse painel. E aí é o seguinte, eu vou criar aqui uma string novamente, vou chamar ela aqui de string exemplo, e vou colocar aqui uma frase. Olá, eu sou o Sidney, tá? Então, novamente, se eu pegar aqui o tamanho dessa string, né? E mandar exibir aqui, como a gente já viu, né? Ele vai me informar o tamanho dessa string. Eu vou executar aqui o exemplo 2. E ele falou para mim que essa string tem tamanho 21, ou seja, ela tem 21 caracteres, tá? Bem, essa string tem 21 caracteres, correto? Como que eu faço para pegar um determinado caractere? Para você conseguir pegar um determinado caractere da string, você tem que saber qual é o índice dele, tá? Como assim índice? As strings, né, organizam seus caracteres por meio de índices. Como que essa indexação funciona? Vamos lá para a apostila. Basicamente, existem dois métodos, né, dois sistemas de indexação de strings no Python. O sistema de indexação positiva e o sistema de indexação negativa. Tá? No sistema de indexação positiva, o primeiro caractere começa no índice 0 e o último caractere começa no índice que pode ser facilmente calculado se você pegar o tamanho da string e subtrair uma unidade. Então, por exemplo, essa string aqui ela possui 11 caracteres. Logo, o primeiro caractere está no índice 0 e o último caractere está no índice tamanho da string 11 menos 1, 10. Perfeito? Então, de 0 a 10 eu tenho os caracteres desta string. Opcionalmente, você pode utilizar o sistema de indexação negativa. O sistema de indexação negativa, ele considera a indexação da direita para a esquerda. Então, como funciona? O último caractere da string está na posição menos 1, e conforme você vem decrementando, você consegue acessar os outros caracteres até chegar no primeiro caractere. Perfeito? Vamos olhar como esse sistema de indexação funciona lá na nossa string de exemplo. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e mandar imprimir string exemplo, vou abrir colchetes e vou colocar 0. O que eu estou falando aqui? Se nós olharmos lá o nosso sistema de indexação positiva, né, é o único dos sistemas que eu consigo acessar o índice 0. Então, olhando aqui o sistema de indexação positiva, a gente olha que o índice 0 se refere ao primeiro caractere. Vamos olhar aqui e mandar imprimir. Olha só, ele me exibiu o, que é o primeiro caractere, né? A palavra olá, eu tenho aqui o primeiro caractere. Vamos mandar ele exibir agora o segundo caractere. Então vou apagar o 0 e colocar 1. Vou executar aqui novamente e ele me mostrou a letra L. Perfeito? Bem, como é que eu pego o último caractere? A forma mais complicada é você calcular aqui o tamanho da string menos 1. Perfeito? Ou seja, lembra que a nossa string tem 21 caracteres. Logo, o primeiro caractere está no índice 0 e o último caractere está no índice 20. Perfeito? Então ele vai calcular aqui 21 menos 1, 20, e vai exibir para mim o último caractere. Vou mandar exibir aqui e ele me mostrou a exclamação. Perfeito?
Bem, essa é a forma mais complicada de você pegar o último caractere. Por quê? Porque se a gente observar aqui o sistema de indexação negativa, eu sempre vou conseguir pegar o último caractere por meio do índice menos 1. Então, se eu substituir isso aqui por menos 1 e executar novamente, ele me trouxe aí a exclamação, que é o último caractere. Perfeito? Você pode estar se perguntando neste momento, quando eu vou utilizar o sistema de indexação positivo e quando eu vou utilizar o sistema de indexação negativo? Na verdade, você tem que refletir no seu problema, no que você está resolvendo, e tentar pensar, né? Qual dos dois sistemas de indexação vai fazer com que eu resolva o meu problema de uma maneira mais fácil. Beleza? Então não tem uma receita de bolo, você tem que analisar e escolher o sistema que for mais adequado. Ok? Bem, vou criar mais um exemplo e vou falar aqui sobre uma outra coisa básica que a gente pode fazer com uma string, que é pegar uma parte da string, ou como a gente chama no desenvolvimento de software, conseguir pegar uma substring, tá? Eu vou aqui criar uma outra string de exemplo e vou colocar agora o meu nome completo. Bem, assumindo que você entendeu o sistema de indexação, positivo ou negativo, imagina que eu quero pegar só a palavra Sidney aqui, né? Então eu quero pegar parte desta string. Quando a gente quer pegar, né, aqui uma parte de uma string, a gente chama essa parte de string de substring, né? Ela é parte da string original, perfeito? Então digamos que eu queira pegar aqui a palavra Sidney. Para pegar essa palavra Sidney, eu tenho que saber qual é o índice de início dessa palavra e qual é o índice de fim. Então vamos tentar calcular aqui juntos, eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Vamos tentar exibir isso aqui? Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar um print e vou colocar aqui string exemplo, vou abrir colchetes e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o primeiro índice, então o índice onde a palavra começa, então no caso 0, vou colocar 2 pontos e o índice de final, do último caractere. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar 5 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vou limpar aqui e vou executar agora o exemplo 3. Opa, um errinho, né? Print, pring não existe. Então o nome da função é print. Vou executar. E olha só, quase funcionou. Ele me trouxe Sidney. O que faltou? O Y. Mas espera aí, se esse cara está no índice 0, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, esse cara está no índice 5. Ele não deveria exibir ele para mim? A questão nesse sistema de fatiamento de strings, né, que a gente tem aqui, que a gente utiliza para pegar a substring, a gente tem que entender que o primeiro índice sempre vai ser inclusivo, tá? Vou colocar um comentário aqui. Opa, perdão. Aí. No sistema de fatiamento de strings, fatiamento é o nome que eu estou dando, tá? Se você pegar um livro de Python, provavelmente ele vai chamar isso aqui, dar um outro nome para isso. E lá na apostila eu não me recordo exatamente o nome que eu dei, mas também eu batizei isso aqui de alguma coisa. Então, no sistema de fatiamento de strings, lembre-se que o primeiro índice é inclusivo. Por que inclusivo? Quer dizer que o índice, né, o caractere que está nesse índice, será incluso na substring resultante. Então eu quero pegar aqui Sidney, né? Se eu passar o 0, o caractere que está no índice 0, no caso S, ele vai ser incluso aqui na minha saída, na substring que vai ser gerada. Porém, o último índice é exclusivo, tá? O que isso significa? Que o último índice ele não vai ser incluso, tá, na string. Então, qual que é a ideia? Qual o caractere que está no índice 5? O Y. Ele não vai ser incluso. Então, todo mundo antes dele vai ser incluso.
Então, se eu quero pegar o Sidney, eu vou incrementar isso aqui, vou colocar 6. Então, basicamente, meu fatiamento ele vai daqui até esse caractere aqui, que é um espaço em branco. Então, como o último é exclusivo, não vai ser incluso na string resultante, esse cara vai ser ignorado, tá? Vamos ver o resultado. Vou limpar aqui um pouquinho e vou executar e tá lá. Peguei aqui o Sidney, tá? Perfeito? Agora, digamos que eu queira pegar o Roberto. Então, vamos tentar pensar aqui, utilizando essa ideia, né? Vamos tentar pegar ele aqui, lembrando que o primeiro índice é inclusivo e o último é exclusivo. Então, eu vou pegar aqui, copiar esse print e vou alterar aqui, tá? Bem, então aqui eu tenho esse espaço em branco que está no índice 6, então eu tenho a partir do índice 7. 7, então 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, porém esse cara não será incluso, logo 14. Então vou pegar aqui e 14. Bem, se eu não contei errado, ele vai exibir lá o Roberto. Vamos ver. Vou executar aqui e tá lá. Então ele me exibiu aqui Roberto. Bem, vamos tentar pegar o último agora. Ao invés de pegar o Devo, eu quero pegar o Souza. Então eu tinha aqui 14, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Então, novamente, ó, 14, 15, 16, 17, 18. Então, o primeiro é 18. 19, 20, 21, 22. Aí eu preciso ultrapassar um, né? Ok? Vamos ver aí. Vou executar. E tá lá o Souza, né? Perfeito? Então vou parar por aqui e na próxima aula a gente vai falar mais um pouco sobre strings, tá? Combinando aí as coisas que a gente já aprendeu, laços de repetição, condições lógicas, para resolver alguns problemas um pouco mais complexos utilizando strings, perfeito? Então tenta aí replicar, tá? Esses 3 exemplos aqui que a gente fez, qualquer coisa para o vídeo, volta, tal, e aí na próxima aula a gente continua, ok? Então até mais, um grande abraço.